Eu tinha prometido pra vocês que o último vídeo do especial Odisseia também seria o primeiro vídeo de outro especial e chegamos a ele. Porque hoje nós vamos falar de A Odisseia no Oscar 2027, abrindo, claro, a nossa saga de vídeos aí do segundo semestre, voltados para a maior premiação de cinema que a gente tem hoje, que é o Oscar. Então nesse vídeo a minha ideia é poder falar de Odisseia e jogar o que eu acho que a Odisseia vai conseguir fazer de campanha, quais categorias que eles têm mais chances e também quem que eles podem enfrentar, né, em cada categoria aí, quem que vão ser os concorrentes aí do Nolan e de seu filme, né, de seu grande filme-evento de 2026. Então bora começar, pra gente não perder muito tempo, já falando de melhor filme, da categoria de melhor filme, que é uma categoria que eu acho que, assim, não tem como não ter a Odisseia indicado nessa categoria. Eu acho que a gente tem que falar muito da campanha, da narrativa que vai ser construída pra esse filme, lembrando que a janela de lançamento de Odisseia não é a melhor das janelas de lançamento para um filme no Oscar, mas também não é nada que impede um filme de concorrer. Lembrando que no ano passado a gente teve Pecadores antes, dali foi, eu acho que abril, e a gente teve Uma Batalha Após a Outra, mais ou menos na mesma época que a gente tem Odisseia agora, né? E são dois filmes que conseguiram feitos muito bons ali no Oscar, né? Com Uma Batalha Após a Outra ganhando melhor filme e Pecadores quebrando um recorde de mais indicações, né? O filme mais indicado da história do Oscar. Então eu acho que essa janela, esse lançamento de A Odisseia em julho de 2026 não vai ser um impeditivo para que o filme chegue com muita força no Oscar 2027. E muito disso também diz respeito à jornada do filme com a campanha dele e a narrativa que a Universal vai tentar pintar com esse filme. Lembrando que o Nolan, ele é o presidente ali do sindicato dos diretores, o Nolan é o cara que ele tá com essa coisa da defesa do cinema, defesa do IMAX contra o streaming, né? A experiência de ir ao cinema é muito diferente, então ele é esse cara da experiência cinematográfica como um todo, né? A experiência cinematográfica que ela tem que ser coletiva, que ela tem que ser grandiosa, que ela tem que ser vista na melhor tela possível, na melhor sala com som possível. Então a gente tem até os memes de ver no celular, de ver em calculadora, de ver no visor da Air Fryer, sei lá. Então assim, o Nolan, ele construiu isso pra si. A Odisseia é o grande filme-evento do ano, a Odisseia é um filme histórico, a Odisseia é um filme que está com sessões completamente esgotadas. E assim, é um filme que ele, quer ou não, ele já marcou a história do cinema com uma certa, né, uma certa folga. Tudo que o Nolan tinha conseguido fazer com Oppenheimer, que ficou muito admirável, né? Pô, um filme histórico, de 3 horas, com boa parte do filme em preto e branco, biográfico. Mesmo assim fez 1 bilhão, mesmo assim fez toda uma bilheteria. E ele conseguiu levar esse filme pro Oscar, né? A Universal e o Nolan conseguiram fazer esse filme ganhar o Oscar, ganhar várias categorias técnicas, ganhar ator coadjuvante. Então assim, não é bizarro, não é estranho imaginar que a Odisseia faça uma campanha tão boa ou até melhor que a de Oppenheimer, o que não significa que isso vá se refletir em vitórias, né? A gente tá muito cedo ainda na campanha, a gente tá ainda muito cedo na temporada, a gente ainda vai ter os festivais de Veneza, vai ter festival de Toronto, então assim, tem muita coisa por vir ainda, e alguns filmes eu vou até trazer aqui, né, com futuros lançamentos. Mas hoje é impossível imaginar a categoria de melhor filme sem a Odisseia estar indicado, assim como é impossível imaginar a categoria de diretor, né, de melhor direção, sem o Christopher Nolan indicado. E eu também vou estender isso para a categoria de roteiro adaptado, lembrando que roteiro adaptado é uma categoria, né, que existe roteiro e roteiro adaptado, roteiro original e roteiro adaptado. Então a Odisseia, muitos dos filmes que vão vir de festivais, que vão estar muito bem posicionados para serem indicados, sequer vão concorrer diretamente com a Odisseia, né? Acho que talvez quando a gente olha para essas três categorias, o principal concorrente é Duna Parte 3, que também eu acho que é muito seguro afirmar que vai estar indicado na categoria de melhor filme, vai estar indicado na categoria de roteiro adaptado, ou seja, bate diretamente de frente com a Odisseia, e também bate de frente com o Nolan na categoria de direção, né? Porque Duna 3 sendo indicado, vem aí também com o Villeneuve sendo um forte candidato à indicação de melhor direção. E Duna 3 vem com aquela força de que é um filme que vai trazer aquela narrativa de ser o final da trilogia, né? É o Senhor dos Anéis, Retorno do Rei de novo. Então, a gente sabe que tanto Duna 1 quanto Duna 2, por mais que eles tenham reconhecimento, não é o grande reconhecimento, porque a academia não gosta de premiar filmes ali do meio da história, né? Premiar a parte 1 ou a parte 2. No caso de Duna 3, como é o grande final, geralmente é o filme que consegue consolidar as vitórias, né, de uma franquia. Então, é muito possível que Duna 3 venha com uma força até maior do que Duna 2 e Duna 1. E eu acho que é um concorrente direto de Odisseia nessas categorias,
e também levanta uma questão. Nos últimos anos, nós tivemos ali uma vaguinha na categoria de melhor filme reservada para um grande blockbuster, né? Então, um filme que levou o público em peso para o cinema e que fez ali um grande barulho, né? Então a gente teve Wicked sendo indicado a melhor filme, ano passado a gente teve... Ano passado não, esse ano nós tivemos Fórmula 1 indicados a melhor filme. E então sempre tem quase essa vaga cativa do filme popular. E assim, esse ano a gente já tem a Odisseia e a gente vai ter Duna 3. Há espaço para um terceiro blockbuster indicado ao melhor filme? Porque muita gente comentou sobre Devoradores de Estrelas ser um filme que veio como esse grande filme que levou o público ao cinema de novo, né? Um filme que foi muito elogiado e que é mais um blockbuster, é um filme de ficção científica, né? Um filme menos art house, digamos assim, né? Menos carinha de Oscar e mais cara de um filme voltado para o público. E aí muita gente começou a apostar que o Ryan Gosling poderia estar indicado, a Sandra Hüller poderia estar indicada, e o próprio filme teria uma vaguinha ali que ele poderia preencher na categoria de melhor filme. Mas agora a gente já tem aí 2 outros grandes blockbusters bem posicionados, né? Duna 3 com lançamento em dezembro e a Odisseia sendo um grande filme-evento que a gente está vendo acontecer diante de nossos olhos. Então fica o questionamento, será que diante desses 2 filmes sendo indicados a gente ainda tem espaço para um terceiro blockbuster? Porque fica aí a dúvida, mas eu só queria realmente lançar essa dúvida aqui. E além disso, a gente tem outros 2 filmes que também vêm com bastante força, principalmente na categoria de melhor filme e diretor, que é o Fjord, que estava em Cannes, ganhou prêmio em Cannes, inclusive, né? E que vem muito bem posicionado para ser indicado ao melhor filme e também conseguir pegar ali uma das vagas de melhor direção para o Christian Mungiu. E a gente também tem o filme Digger, que é dirigido pelo Alejandro González Iñárritu, que também vem com bastante força. Por enquanto ele ainda é um dos filmes que está marcando presença em várias listas de possíveis indicados. Novamente, eu vou reiterar, tudo que eu tô falando aqui, a gente tá muito no começo da temporada, então assim, ele tá sendo muito bem posicionado por causa do nome do Iñárritu, que já ganhou ali com Birdman, e ele é um filme que tem o Tom Cruise, que também, tal qual Nolan, é um desses grandes pais do cinema hoje em dia, né, um grande representante da sétima arte enquanto experiência coletiva, enquanto temos que sair de casa, assistir os filmes e valorizar o cinema, e o cinema é importante. Então o Tom Cruise tem esse fator ali pra Digger, né, como um grande potencial pro filme, né? Usar o fator Tom Cruise para poder criar uma campanha em cima é um ponto que a gente não pode ignorar. Então Digger e Fjord também são filmes que vêm com bastante força. Eu diria que tanto Duna, quanto Odisseia, quanto Digger, quanto Fjord vão ser indicados a melhor filme. E aí a gente tem possivelmente 4 diretores já indicados também. Mas a gente sabe que um filme ser indicado a melhor filme não necessariamente se traduz em uma indicação em melhor direção, até porque são 5 vagas para direção, enquanto são 10 para filme. Então é matematicamente impossível. Mas nestes casos, eu acho que a gente tem um potencial muito forte de Christian Mungiu, Alejandro Iñárritu, Christopher Nolan e Villeneuve estarem indicados. E aí a gente tem também a categoria de roteiro adaptado que eu citei, que eu acho que Duna 3 e a Odisseia batem de frente diretamente, enquanto Fjord e Digger, por exemplo, já ficam na categoria de roteiro original. E aí assim, temos essas 3 indicações que eu acho que são quase certas para Odisseia. Eu estou projetando um número de indicações iguais aos de Pecadores, ou quase lá, né? Eu estou projetando 15 ou 16 indicações para a Odisseia. Então já falei dessas 3 primeiras. E antes de eu falar das categorias de atuação, eu queria falar para você que está curtindo esse conteúdo e ainda não está inscrito, para já se inscrever nesse canal, principalmente para não perder nada da nossa cobertura de Oscar nos próximos meses. Vai ter muito conteúdo ainda por aqui. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal, aqui no YouTube. E eu estou fazendo esse especial, né? Estou concluindo o especial de Odisseia e já entrando na nossa cobertura de Oscar 2027. Então já te convido para deixar aquele like e também um comentário sobre o que você achou de Odisseia, se você acha que Odisseia é esse filme realmente com potencial para trazer aí, empatar o recorde ali do Pecadores, ou até superar esse recorde. Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. E bora continuar aí falando de A Odisseia no Oscar, agora com as categorias de atuação. Eu acho que assim, é muito seguro falar sobre Matt Damon, que está em um de seus melhores papéis, principalmente na carreira dele mais recente, né, dos últimos anos. Matt Damon está incrível como Odisseia. Eu acho que ele traz ali, eu falei isso nos meus vídeos com e sem spoilers do filme, que o Odisseu do Matt Damon ele é muito bem construído, no sentido de ter uma fragilidade humana, enquanto contrasta com a força de um guerreiro que coexistem ali nesse personagem. Eu acho que o Matt Damon ele consegue trazer esses 2 lados de uma forma muito boa, muito completa, né, se complementando ali com esse lado mítico do imaginário do guerreiro grego,
ao passo que ele também é um homem fragilizado pela escolha de suas ações. Então, assim, é uma atuação belíssima, e eu acho que ganha muito com toda essa campanha de A Odisseia, né? O nome do Nolan é um nome muito forte, é um nome que a gente sabe que é um filme que ele é indicado ao melhor filme, e consegue levantar ali as odds em outras categorias, e eu acho que não seria injusto o Matt Damon ser indicado a melhor ator aqui. E aí temos a questão também do Matt Damon indicado, quem que ele pode enfrentar, né? Porque a gente tem muita chance dele enfrentar justamente o Tom Cruise por Digger. Mas eu acho que seria muito justo ele ser indicado sim, eu acho que é uma ótima atuação, eu acho que vamos ter muito provavelmente esse conflito de Matt Damon e Tom Cruise. Agora, quem vai ganhar e até quem merece, não dá pra dizer ainda, até porque, por exemplo, eu não assisti Digger ainda, né? Tô longe de assistir Digger. Mas quando eu ver, vou adorar trazer essa informação aqui, vou adorar começar essas apostas aqui, quem eu acho que ficou melhor em cada filme. O filme vai estar presente na categoria de melhor ator, e ele também estará presente com Anne Hathaway indicada. Aí fica um questionamento. Em qual categoria Anne Hathaway pode ser indicada aqui? Será que ela vai ser indicada na categoria de atriz, ou será que ela vai ser indicada na categoria de atriz coadjuvante? E veja bem, eu não estou querendo dizer que eu acho que ela é coadjuvante ou eu acho que ela é protagonista aqui, tá? Eu não estou querendo colocar isso na roda. Porque a gente sabe que muitas vezes atores que são completamente centrais, são completamente protagonistas, são escanteados para a categoria de melhor ator ou atriz coadjuvante, para ter uma facilidade na hora de ganhar. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, com o personagem do Kieran Culkin em A Real Pain. Então não é nenhuma questão de você achar que ela é protagonista, então ela vai para a categoria de principal, ela é coadjuvante e vai para a categoria de coadjuvante. Eu julgo que pelo tempo de tela que a Penélope tem, né, que é a personagem da Anne Hathaway, eu colocaria ela em coadjuvante. Agora, independente se a Anne Hathaway ela vai pra atriz principal ou atriz coadjuvante, a gente tem uma outra atriz que ela, tal qual Thanos na Marvel, é inevitável, que é a Sandra Hüller, né? Que já está muito bem posicionada, tanto para a categoria de atriz, quanto para a categoria de atriz coadjuvante. A Sandra Hüller, ela tem 4 atuações em 2026, então, tecnicamente, ela poderia ser indicada 4 vezes, a gente sabe que na prática isso não acontece, apesar de que agora, nas regras do Oscar, um ator pode concorrer contra si mesmo na mesma categoria, né? Então, em alguns anos atrás, por exemplo, a gente teve a Scarlett Johansson indicada 2 vezes, porém, uma indicação na categoria de atriz principal, por História de um Casamento, e uma indicação por atriz coadjuvante, se eu não me engano, por Jojo Rabbit. Agora, um ator ele pode concorrer contra si mesmo. E aí fica a questão da Sandra Hüller poder enfrentar Anne Hathaway, seja como atriz principal, seja como atriz coadjuvante. Na categoria de atriz principal, a Sandra Hüller, ela está bem posicionada, né, surge bem posicionada, pela sua atuação no filme Fatherland, do Paweł Pawlikowski, se não me engano o nome do diretor é esse. Já na categoria de atriz coadjuvante, ela já surge com o filme Digger, né, a participação que ela tem no filme Digger, justamente o filme que eu citei do Iñárritu, que vem muito forte com essa questão do Iñárritu. Então, provavelmente, a Sandra Hüller estará indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante por Digger, apesar de que ela também tem ali, está posicionada como uma possível indicação pelo papel dela em Devoradores de Estrelas, né? Que eu acho mais difícil. Eu já acho que Devoradores de Estrelas não vai ter o fôlego necessário para chegar no Oscar tão forte, apesar de ser um filme excelente. Mas aí é o que eu falei, se a Anne Hathaway for para principal, ela enfrenta a Sandra Hüller em Fatherland. Se ela for para coadjuvante, provavelmente ela enfrenta a Sandra Hüller novamente em Digger. Na categoria principal, outros nomes que estão bem posicionados é o da Indy Navarrete por Obsessão. A gente sabe que terror é meio complexo de ser indicado, né? É mais difícil de ter ali um candidato forte realmente para ganhar. A gente viu a Demi Moore perdendo o Oscar por A Substância. Porém, esse ano a gente teve a atriz ali de A Hora do Mal, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Então, não é impossível hoje pensar que a Indy Navarrete pode ser indicada a melhor atriz. E outra atriz que provavelmente estará indicada na categoria de melhor atriz é a Renate Reinsve, justamente por Fjord. Então, no cenário dessa indicação, com Anne Hathaway em atriz principal, ela pode enfrentar diretamente a Renate Reinsve de Fjord, que é o filme que eu citei, que provavelmente também estará em melhor filme. Mas se a Anne Hathaway ficar em atriz coadjuvante, além da própria Sandra Hüller em Digger, ela também pode enfrentar a Penélope Cruz por O Convite, né? Uma das boas categorias que eu vejo o Convite bem posicionado é com a atuação da Penélope Cruz, incrível, excelente. Inclusive a Penélope Cruz ela tá posicionada 2 vezes na categoria de atriz coadjuvante, né? Porque ela também está no filme La Bola Negra, que ganhou algum prêmio em Cannes, então também é um filme que já surge de Cannes bem posicionado pro Oscar, e que, como eu falei, tem essa regra de uma atriz poder concorrer consigo mesma, né? Um ator poder concorrer consigo mesmo, e a Penélope Cruz ela tem 2 possibilidades de entrar
no Oscar de melhor atriz coadjuvante. Uma é pelo filme La Bola Negra e a segunda é pelo filme O Convite. Então a gente tem a Anne Hathaway muito bem posicionada nas categorias de atuação, né? Ela pode ir pra uma, pode ir pra outra, só que ela vai enfrentar nomes de peso tanto na categoria principal quanto na categoria de coadjuvante, né? Independente aí de como a Universal tente posicionar a Anne Hathaway, vai ter um bom enfrentamento. Mas tem uma última questão quanto a isso que eu queria deixar aqui. Se a Universal decidir posicionar a Anne Hathaway para a campanha em atriz principal, há uma margem para eles colocarem outra atriz de Odisseia em atriz coadjuvante, que é a Samantha Morton, que interpreta a Circe. Particularmente, eu não vejo tanto isso acontecendo, mas eu vejo que muita gente, a crítica internacional, louvou muito a Samantha Morton, merecidamente, ela tá excelente, mas é uma cena só, é uma participação muito menor, mas que rouba muito a cena, né? Uma atuação maravilhosa da Samantha Morton, que a Universal pode realmente tentar posicionar ela ali como atriz coadjuvante e aí deixar a Anne Hathaway para atriz principal. Novamente, a gente ainda tá meio cedo para falar isso, mas não dá para ignorar essa questão aqui. E para fechar, eu acho que a Universal também vai fazer uma campanha para ator coadjuvante. Agora fica a questão de qual ator coadjuvante de Odisseia vai ter a maior atenção da campanha e vai ter o maior peso na hora dos votantes para as indicações. A gente tem 3 caminhos que eu enxergo. Primeiro é o caminho do Tom Holland, né, que é o ator que interpreta o Telêmaco, filho de Odisseu, apesar de ter um papel mais de protagonista do que os demais coadjuvantes em A Odisseia, ainda assim funciona melhor como um coadjuvante, né, posicionado como coadjuvante, e é uma atuação do Tom Holland que eu acho uma atuação muito boa, muito digna, né, o Tom Holland deixando para trás aquele lado mais molecão, mas ainda assim mantendo um certo nível de fragilidade até para o desenvolvimento do Telêmaco no filme. Eu acho que funciona muito bem. E o Tom Holland, ele tá entregando algo que não é simplesmente um repeteco do que ele já tinha feito em outras obras. Eu acho que é um bom caminho que a Universal pode seguir. Porém, a gente também tem a presença do Robert Pattinson, que é posicionado ali como o grande conflito, o grande antagonista do filme, né, que é o Antino. Ele bate de frente diretamente com o Odisseu, bate de frente diretamente com o Telêmaco. E é o Robert Pattinson, em mais uma atuação excelente. Robert Pattinson, ele é o ator que, assim, se ele já tivesse ganho o Oscar, eu já estaria muito feliz. Ele merece, ele é um excelente ator, um dos melhores, talvez o melhor da sua geração. E assim, é um ator que eu acho que a Universal pode muito bem conseguir trabalhar com ele, sim, poder trabalhar ele na categoria de melhor ator coadjuvante. Porém, a gente tem todo um lance de que é um ator que ele também não tá entregando algo completamente diferente do que a gente já viu ele entregar em outros filmes, da mesma maneira que o próprio Tom Holland. E aí a gente tem o terceiro caminho, que é o John Leguizamo, né? Semelhante a Samantha Morton, que ele tem uma participação um pouco menor, mas ainda assim eu acho que é um ator e um personagem que ele traz uma ponte mais sólida para uma indicação, sabe? Para uma campanha, desenhar uma campanha em cima disso. É um ator que ele não está tão forte em Hollywood, né? Um ator que é mais sumido. Isso sempre funciona, né? Aquele ator que ele tá mais desaparecido, tá mais sumidinho, e aí ele volta e tem um grande impacto na obra que ele tá ali, tá uma atuação muito chamativa. O John Leguizamo, ele é esse cara, eu acho que a participação dele em Odisseia é excelente, o personagem é muito bom mesmo, e eu acho que é o tipo de personagem que ele muda bastante o clima das cenas em que ele está. E eu acho que existe muito que o Leguizamo entrega que a Universal pode pegar pra trabalhar uma campanha em cima dele. Então eu acho que seria até uma indicação mais segura do que se eles apostassem com o Tom Holland ou com o Robert Pattinson. E também é uma atuação que está sendo muito aclamada, principalmente lá fora, tal qual a Samantha Morton, né? Só que, como eu falei, eu acho que o John Leguizamo entrega um trabalho que dá mais pano pra manga pra Universal trabalhar. Então eu vejo novamente a Odisseia fazendo presença, marcando presença na categoria de ator coadjuvante, só que hoje, como eu falei, eu enxergo 3 caminhos possíveis, eu enxergo 3 atores que podem ser indicados. Eu acredito que eles iriam com o John Leguizamo, eu acho que seria o caminho que eu também escolheria, apesar de gostar muito da atuação do Robert Pattinson e gostar bastante do trabalho do Tom Holland também. Então até aí, se a gente considerar que o filme vai ser indicado tanto em atriz quanto em atriz coadjuvante, eu já desenhei 7 categorias, né? Direção, filme, roteiro adaptado, ator, ator coadjuvante, atriz e atriz coadjuvante. Então, 7 indicações. E eu ainda acho que o filme vai ser indicado em outras 9 categorias técnicas. E aqui eu vou passar rapidamente mais pra gente fechar esse vídeo, que já tá ficando meio longo, que eu acho que o filme vai ser indicado em som, a trilha sonora do Ludwig Göransson é excelente, a forma como ele trabalha ali, toda uma questão de criar sons e trabalhar uma atmosfera com um tom de música que poderia ter sido realizado naquela época da história, sabe? Então tem toda essa coisa que a academia gosta, é uma trilha que evoca muito bem o tom do filme, a emoção que o filme precisa, ao mesmo tempo que ela é tecnicamente muito bem realizada, muito bem criada. Eu acho que a categoria de fotografia, assim como design de produção, é meio
fácil de tirar da frente também, eu acho que é um filme que tem tudo pra ser indicado, assim como figurino e cabelo e maquiagem. Então todo o lance das armaduras, todo o lance da forma como eles desenham a época, todos os cenários, acho que todo o cenário, principalmente da Guerra de Troia, e aí principalmente o cavalo de Troia também, eu acho que já são coisas que meio que é o passaporte carimbado do filme para esse tipo de categoria. E a gente também tem a categoria de efeitos visuais, né? O Nolan é o cara que gosta muito de falar dos efeitos práticos, e o público dele brinca bastante com isso. Tem muito o meme do efeito prático, de que ele tinha que invocar e encontrar monstros de verdade para outros enfrentar. E eu acho que, assim, existe um trabalho de efeitos visuais muito legal, que é feito junto aos efeitos especiais, né? Aos efeitos práticos do filme, cena do Ciclope, todo o trabalho ali, por exemplo, dos efeitos com a cena da Circe, e até mesmo a cena de Caribdis e Killa. Então são momentinhos, mas que revelam um bom trabalho de efeitos visuais que é pontual, mas é muito assertivo. Eu acho que não tem como não indicar a Odisseia também para efeitos visuais. E por último, nós temos as categorias de montagem, que eu acho que o filme vai ser indicado até pela maneira como ele vai e volta no tempo, como ele desenha ali... Eu falei esse termo no meu vídeo sobre o filme, né, que é a história é meio que desenhada quase como uma boneca russa, né? Então, assim, é uma coisa dentro de uma coisa, então tem um momento que abre ali para um flashback, esse flashback ele abre para uma outra ideia, e isso vai construindo, então, só que ao mesmo tempo que é muito complexo quando a gente fala, a gente não se perde enquanto a gente assiste, a gente sente aquela história muito bem. Então eu acho que é um trabalho de montagem muito bom e que acaba sendo mais uma dessas categorias que, dentro de um grande bolo de indicações, ela vem junto. E para fechar, a categoria nova, né, a categoria de elenco, que a gente teve aí, vai ter a segunda edição da categoria de elenco, que é uma categoria que eu acho que funciona muito bem, porque se a gente ficar pegando cada ator do filme, né, que poderia estar indicado, a gente teria as indicações de atuação todas para Odisseia. Eu acho que, por mais que a categoria de elenco não premie as atuações do elenco em si, e sim a direção de elenco, né, quem fez o casting de fato, eu acho que isso pode reverberar nessa categoria sim. Eu acho que a escolha dos atores é muito boa, eu acho que a forma como eles criam uma dinâmica muito inteligente, muito interessante, entre tantos nomes, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, John Leguizamo, Samantha Morton, e tantos outros que eu nem vou conseguir lembrar de fato aqui, mas assim, é muito ator, é uma dinâmica muito boa, quem escolheu esse elenco mandou muito bem, e eu acho que sim, a Odisseia pode ser reconhecido com uma indicação, talvez até mesmo um Oscar ali ganhando a categoria de melhor elenco. Ou melhor direção de elenco, né? Melhor escolha de elenco. Ainda tá difícil o nome dessa categoria, ainda tá meio nebuloso. Mas enfim, é isso. Eu acho que é um vídeo que eu tentei fazer o mais completo possível, analisando um pouco da campanha, do que pode ser a campanha, né? Que em teoria ainda não começou. As categorias que eu acho que o filme pode ser indicado. São 9 categorias técnicas, 3 categorias principais ali, né? Roteiro, direção e filme. E 3 ou 4 categorias de atuação, totalizando 16 categorias, que eu acho que pode ser indicado pelo menos a 15 categorias, com a chance de ser indicado a 16, empatando ali com as indicações de Pecadores. Mas eu reforço que eu ainda tô fazendo esse vídeo muito no começo da temporada de premiações, ainda tem muita coisa por vir, né? A gente ainda vai ter os festivais do segundo semestre, né? Festival de Veneza, Festival de Toronto, ainda tem muito lançamento grande por vir, o que é ótimo porque a gente vai ter muito assunto pra falar, a gente ainda vai conversar bastante de Oscar nesse canal, então peço novamente pra você que ainda não está inscrito pra já se inscrever no canal, e como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.